Olá, meus amigos! Hoje vamos começar uma série de episódios sobre globalização. Vamos falar de suas diversas dimensões e de como estamos inseridos nesse contexto. Mas primeiro, temos que entender melhor o conceito de globalização, entender do que estamos falando. O que te vem à mente quando falamos de globalização? Integração econômica, mercado financeiro global, tecnologia, especialmente as de informação, cultura de massa, geopolítica, enfraquecimento do Estado-nação e das fronteiras, etc. Tudo isso está sim relacionado à globalização. Como nos lembra o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, globalização é um conjunto de relações sociais que se traduzem na intensificação das interações transnacionais, sendo o processo de globalização um fenômeno multifacetado, com dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas interligadas de modo complexo. Mas há uma discussão sobre a origem da globalização, de quando ela começou. Alguns estudiosos identificam seu início no período das grandes navegações e grandes descobertas, ou até mesmo antes. Porém, é possível a gente perceber claramente seu aprofundamento a partir da década de 80, especialmente do ponto de vista econômico-financeiro. Um marco disso é o Consenso de Washington. Para Milton Santos, um geógrafo brasileiro, a globalização é o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. Nesse contexto, ele enxerga 3 diferentes mundos num só. O primeiro seria o mundo como nos fazem vê-lo, que teria uma globalização como fábula. O outro, o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E por fim, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. Ele identifica as fábulas presentes no discurso sobre globalização, dizendo que elas querem nos fazer acreditar na ideia de que o mundo se tornou uma aldeia global, graças às possibilidades de comunicação instantânea mundial, e que a contração do espaço-tempo é uma realidade para todos, já que os meios de transporte evoluíram, acelerando a movimentação de pessoas e de mercadorias pelo mundo. O que a gente precisa pensar é quem tem acesso a essa evolução dos meios de transportes ou a essa evolução das tecnologias de comunicação. A quem servem essas técnicas? O desfacelamento das fronteiras e a cidadania mundial são outras fábulas do mundo globalizado. Basta lembrarmos da atual crise migratória e as promessas de construção de muros nas fronteiras dos países ricos. Para Milton Santos, apesar de o mundo tornar-se unificado em virtude das atuais condições técnicas, que são base sólida para as ações humanas mundializadas, a globalização se impõe à maior parte da população como perversidade. Vive-se uma dupla violência, a tirania do dinheiro e a tirania da informação. A apropriação das técnicas de informação por alguns estados e por algumas empresas aprofundam o processo de desigualdades. A fome, doenças que antes se acreditava estar extintas voltam, mas elas voltam nos países pobres, nos países do terceiro mundo. Para Bauman, ao mesmo tempo que a globalização divide, ela une. Ao mesmo tempo que ocorre um processo globalizador, é colocado em movimento o processo localizador. E ser local num mundo globalizado é sinal de privação, de degradação social. Continuando com a leitura que Milton Santos faz da globalização, temos o mundo como ele pode ser, uma globalização mais humana. Para ele, a globalização, como está posta hoje, não é irreversível. Outros usos são possíveis para os sistemas técnicos, que hoje são usados pelos atores hegemônicos. Nota-se hoje que tecnologias criadas dentro do capitalismo e a seu serviço estão sendo usadas por e para as classes subalternas, possibilitando visibilidade, voz e organização. As lutas sociais e ecológicas ganham o mundo a partir das novas técnicas, criando condições favoráveis à mobilização da população do mundo. Então é isso, vamos continuar falando sobre esse assunto e tentar entender melhor as múltiplas dimensões da globalização. Nos próximos episódios vamos falar também sobre economia, cultura e temas atuais, como a pandemia do novo coronavírus e das manifestações antirracismo no mundo. Muito obrigado por ouvir e até logo!